Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo. O nosso convidado especial é Fernando Pimentel, ele que é diretor superintendente da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Fernando Pimentel, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade. É um prazer recebê-lo em nosso programa. Boa noite. Boa noite, Karina. Um prazer estar com você e com aqueles que vão nos acompanhar nessa noite. Muito bem. Gostaria de iniciar a nossa conversa, esse nosso bate-papo, pedindo para que você nos traga um panorama atual do cenário têxtil brasileiro, o quanto esse cenário representa na economia do país, em termos de produção, de faturamento, de emprego também. A indústria têxtil de confecção do Brasil está entre as cinco, seis maiores do mundo. E ela, no Ocidente, ainda é a maior cadeia produtiva integrada existente. Ou seja, nós vamos da matéria-prima até o produto final. O nosso mercado consumidor, ele individualmente, ele não é um mercado rico, porque o Brasil não é um país de renda per capita elevada. Mas no conjunto da obra, ele está aí entre os 10, 11 maiores mercados para a indústria têxtil de confecção. A indústria ela tem enfrentado a concorrência mundial de uma maneira intensíssima. Isso vem desde a abertura realizada no governo Collor, necessária, mas feita sem um planejamento prévio. Mas, mais recentemente, esse impacto tem sido sentido de uma maneira muito mais intensa. Então, quando a gente olha o cenário atual, é um cenário em que o mundo está meio que virado de ponta cabeça, diante de tudo que está acontecendo, guerras, tarifaços, etc., desvios de comércio, novas políticas industriais, disputas de mercado, e tudo isso tem colocado uma pressão enorme sobre o nosso setor industrial. Então, isso se traduz, nos últimos 12 meses, por exemplo, o crescimento da produção têxtil. Têxtil é fios, tecidos, malhas, na faixa de 1,5%. No caso do vestuário, há uma queda nos 12 meses, tá? Na faixa de 1,5%. E as importações estão crescendo acima de 15%, a importação do vestuário. Então, isso tem drenado participação da nossa indústria no atendimento do mercado local e, obviamente, também tem atingido mercados que nós exportamos tradicionalmente. É um setor que emprega mais de 1.300.000 pessoas diretamente. Se juntarmos os empregos indiretos e efeito renda, passamos de 4 milhões. Tem uma base territorial enorme, porque você tem a atividade, principalmente da costura, em termos formais, em mais de 60% dos municípios do país. E é um setor que, dada a sua relevância na empregabilidade, ele tem mais de 70% da sua força de trabalho ocupada por mulheres, principalmente na área da confecção. Então, eu diria que é um setor extremamente concorrido, um setor que tem mostrado resiliência e capacidade de enfrentar os desafios, mas que nesse momento está posto sob uma pressão enorme pela invasão dos importados que chegam a nós com padrões de produção, regramentos previdenciários, sociais, trabalhistas bastante distintos do que aqueles que nós praticamos aqui dentro. Então, não é um cenário simples, e para este ano de 2026, a nossa expectativa, na hipótese melhor, olhando de hoje, é ficar no 0-0, até porque estamos também sentindo os efeitos da guerra no Oriente, que já estão aumentando preços de matérias-primas, dificultando a chegada de insumos que nós temos necessidade de importar e, obviamente, dificultando também as nossas exportações. E se a gente for elencar por ordem de importância esses desafios que o senhor nos comentou, essa questão também desses obstáculos, né, que temos agora pela frente, num cenário muito real, inclusive com interferências externas, o que o senhor elencaria por ordem de importância? Seria essa concorrência, né, que vem de outros países, custo de energia também, de repente, burocracia, acesso ao crédito? Como que o senhor nos traz isso? Olha, nós participamos em 2019 um trabalho que está sendo atualizado agora, não temos o resultado final ainda, da formação ou da identificação daquilo que nós chamamos de mandala do custo Brasil.
Foi um trabalho feito com várias associações, com a CNI, com o governo de então, e desses 12 itens, cerca de 5 itens representavam mais de 70% desse peso morto que a gente carrega e que nos prejudica na competição internacional. Esse trabalho foi feito levando em consideração o custo médio dos países que compõem a OCDE, que é o chamado Clube dos Países Ricos, mas também tem países não tão ricos assim. Então, nós não estamos nem falando dos países asiáticos, estamos falando da média da OCDE. E naquela ocasião, cerca de 17 a 18% do PIB brasileiro era o peso morto que nós tínhamos que carregar e que prejudicava a nossa competitividade. Que itens são esses que mais pesavam e continuam pesando fortemente? Um, empregar pessoas. E aqui nós não estamos falando do custo do salário. Estamos falando de todo o pacote que envolve os custos sociais, o excesso de judicialização, causas trabalhistas e tudo mais, que se destacava como o item mais relevante. O outro item que nós não podemos deixar de considerar é o custo de capital. A despeito de nós estarmos aí com a nova Indústria Brasil, com uma série de direcionamentos de recursos para investimentos na área de meio ambiente, na área de inovação, indústria 4.0, mas o custo de capital no Brasil tem sido recorrentemente muito alto, o que reflete na taxa de investimentos do país, que anda em torno de 16,8% do PIB, quando ela teria que estar no mínimo em 25% do PIB. Outro tema também que nós não podemos deixar de considerar, que faz parte dessa agenda do Custo Brasil, diz respeito ao custo da logística, de infraestrutura. Quer dizer, o nosso custo logístico é o dobro do custo dos países desenvolvidos. E um item que tem pesado bastante e impactado, inclusive, a localização dos negócios, o funcionamento das atividades produtivas, é a segurança pública, que hoje se transformou num item extremamente crítico e tem sido aí posto nas pesquisas de opinião pública como algo que tem afetado profundamente a psique da sociedade brasileira, trazendo custos emocionais, custos materiais e riscos que nós não gostaríamos de estar correndo. Então, eu estou comentando alguns. Acesso ao crédito é sempre um problema quando você tem juros muito elevados. Já visto que nós estamos aí assistindo um nível de endividamento muito alto da sociedade brasileira, comprometendo quase um terço da renda com o pagamento de juros e amortizações das dívidas contraídas. Então, esses cenários eu citei 4, 5, mas isso tudo fica ainda mais comprometido ao nosso cenário produtivo quando você tem essa invasão dos importados, fruto de grandes excedentes produtivos mundiais, em busca de colocação aonde puderem ser colocados. E o Brasil não deixa de ser um mercado importante. Falei que está entre os 10, 11 maiores do planeta, mesmo não sendo um mercado per capita rico, é um mercado que, no conjunto geral, ele tem um significado. O faturamento, por exemplo, da indústria têxtil de confecção em reais, gira em torno de 220 a 230 bilhões de reais, faturamento da indústria. O faturamento do varejo do vestuário, na faixa de 320 a 325 bilhões de reais. Agora, quando a gente olha a cesta de consumo das famílias, a participação percentual do consumo de itens têxteis já foi maior do que é hoje, porque novos consumos surgiram e nós não estamos infensos a essas demandas pela renda do consumidor. Então, um tema que tem sido muito debatido, infelizmente um tema complicado, ruim, pelo vício que traz, são as apostas, as bets, que têm drenado muitos recursos das famílias. Um outro tema mais recente, que não pega toda a sociedade, mas está ampliando, são as canetas emagrecedoras, toda essa parte que está relacionada ao bem-estar e à perda de peso e ao combate à obesidade. Então, são consumos novos. Eu não estou nem mais falando dos streamings e tudo isso que já vieram há mais tempo, que já estão aí incorporados nos orçamentos. Agora, quando você está vivenciando um processo de endividamento elevado por conta das taxas de juros que não são entre as maiores do planeta, isso tudo acaba comprimindo a renda da sociedade e que tem compromissos inadiáveis com alimentação, com habitação, com transporte, com medicamentos, o que prejudica os consumos chamados discricionários. Então, hoje, nós representamos aí em torno de 4% do orçamento das famílias em termos de consumo, o que é importante. Isso aconteceu em todos os países do mundo, quer dizer, vão ampliando os consumos de serviços, academias, educação. Agora, se você não consegue crescer a renda numa velocidade suficiente,
você acaba tendo que fazer escolhas. Inclusive, a gente tem acompanhado aí as pesquisas nos supermercados mostrando isso com clareza. Portanto, é natural que novos consumos percentualmente abocanhem uma parte da renda da sociedade, mas quando você consegue crescer e colocar essa renda per capita em patamares onde elas deveriam estar, você não comprimiria tanto outros tipos de consumo. Fernando Pimentel, nós vamos para um rápido intervalo comercial. O senhor continua conosco e para você de casa, não saia da rede CNT pelos canais espalhados por todo o país, que nós já voltamos. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é Fernando Pimentel, ele que é diretor superintendente da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Pimentel, agora falando um pouquinho sobre competitividade, nós sabemos que voltou, né, a entrar no radar recentemente do governo federal a revogação da chamada taxa da blusinha, que causou muita polêmica há pouco tempo atrás. Ao mesmo tempo que o Congresso Nacional também discute um projeto de lei que prevê zerar o imposto de importação sobre compras de até $50, né, feitas em comércios eletrônicos. Na sua opinião, até pela sua experiência, né, como diretor superintendente da ABIT, qual que é a importância da taxa das blusinhas para a indústria têxtil brasileira? Antes de mais nada, eu gostaria de mencionar que o termo que acabou pegando a taxa das blusinhas, nós estamos falando de algo muito maior. Nós estamos falando de política industrial, nós estamos falando de empregos de qualidade, nós estamos falando de segurança do consumo. E apesar dos produtos têxteis e de vestuário representarem a maior parcela das encomendas, tem outros consumos que vêm através dessas plataformas e que têm o seu rigor de controle muito diluído quando comparado com o que nós temos dentro do território brasileiro. Então, estamos falando de produtos, remédios, cosméticos, lâmpadas, ferragens, pneus e, óbvio, produtos têxteis. Quando foi criado o programa Remessa Conforme, em 2023, um programa muito bem bolado pelo governo brasileiro, Ministério da Fazenda, Receita Federal, num primeiro momento, as plataformas que aderissem, elas teriam uma isenção de imposto de importação nas encomendas de até $50. Nós entendemos, naquele momento, como algo novo que traria para dentro dessa conformidade as plataformas que quisessem operar de forma regular no comércio eletrônico, que veio para ficar. Mas nós nunca aceitamos que elas tivessem uma isenção de impostos, até porque, quando a gente fala de $50, nós estamos falando de um valor em torno de R$ 250 a R$ 260. E, para ter uma ideia, cerca de 80% do que é vendido no território brasileiro em termos de vestuário e produtos têxteis tem um ticket abaixo desse valor de R$ 250 a R$ 260. Então, pega na veia da indústria. E a indústria é bastante taxada. A indústria brasileira, de uma forma geral, representa 11%, a indústria de transformação representa 11% do PIB e paga mais de 2 vezes os impostos e contribuições federais. Então, a carga de impostos sobre a indústria é enorme. E nós tivemos aumentos dos impostos recentemente, tivemos aumento de IOF, tivemos redução dos incentivos, etc, etc, etc. Portanto, não faz o menor sentido você isentar de imposto uma produção feita lá fora, em países que já dão incentivos e subsídios para suas produções, e taxar o produto nacional, dizendo que isso é uma política para atender consumidores de menor capacidade de consumo, o que não é verdade, porque a nossa indústria ela atende a todos os níveis de consumo e ela foi forjada atendendo ao mercado local, que é o mercado, como eu já frisei anteriormente, mercado que tem de renda média baixa. Então, é nisso que a indústria se especializou. Ora, como é que alguém pode falar de indústria, fortalecer a indústria brasileira, taxar a indústria brasileira e não taxar aquilo que vem de fora, em condições que nós não aceitaríamos que fossem fabricados aqui, caso estivéssemos falando da legislação brasileira. Então, não é só uma questão de tributo, é uma questão de tributo, é uma questão de regulação, regras de funcionamento previdenciárias, trabalhistas, sociais, ambientais, entre outras.
Então, nós enxergamos isso como um contrassenso, uma contradição com qualquer política desenvolvimentista e mais, no instante em que o mundo está fortalecendo ou querendo fortalecer o seu aspecto industrial, o seu aparelho produtivo industrial, por todas as externalidades e multiplicidades que ele traz, inovação, tecnologia e capacidade de criar produtos e serviços que atendam ao mercado consumidor local e mundial. Então, para nós, os 20% foi um passo, mas não foi o passo definitivo, porque a taxa de importação no comércio regular, o comércio que vem pelos contêineres, é de 35% para os produtos desses. Agora nós temos um acordo com a União Europeia, vamos começar a destachar os produtos europeus, com regra de origem bem definida, aquilo que vier de lá para cá e nós que mandávamos de lá para lá. Agora, nós não temos livre comércio com a China, nem com o Vietnã, nem com ninguém. Portanto, é um nonsense completo você prejudicar a produção brasileira e aquilo que pode parecer barato hoje vai custar muito caro amanhã. Na verdade, para ter consumo tem que ter renda, para ter renda tem que ter emprego, e você não vai ter emprego se você destruir a capacidade produtiva brasileira. Então, a nossa posição é muito clara. Nós não somos contra o comércio, nós somos a favor do comércio, mas o comércio legal, o comércio adequado, o comércio fiscalizado e o comércio que o nível de jogo seja o mais igual possível. 100% igual não vai ser. Agora, você não pode ter juros elevados, impostos elevados, custos, que já citei anteriormente, do chamado custo Brasil, e do outro lado, você ainda vai dar vantagem para aquele que já carrega subsídios e uma série de vantagens nos seus países de fabricação. Então, é um nonsense completo que nós não podemos aceitar, nem como especulação. Pimentel, como que estão as exportações brasileiras no setor e quais são os mercados em que o Brasil tem maiores aberturas? Nós crescemos as exportações no ano passado, estamos crescendo esse ano 5, 6%. Os maiores mercados que nós temos são aqueles mercados que nós temos acordos. Então, o Brasil, depois de muitos anos, concluiu o acordo com a União Europeia, que vai ser posto em marcha em maio. A gente chama isso uma espécie de um acordo premium, porque é o primeiro acordo com um bloco de países com capacidade de consumo elevado. Claro que a situação da Europa hoje, da União Europeia hoje, é completamente diferente de há 20, 25 anos atrás, quando as discussões começaram, mas nós temos uma participação mais intensa nos mercados da América do Sul, da América Latina e nos Estados Unidos. Tá? Agora, entendemos que esse acordo com a União Europeia vai abrir muitas oportunidades, não só de comércio, como investimentos, cooperação técnica e tecnológica, intercâmbios que poderão gerar compras e aquisições e fusões entre empresas dos dois lados. Isso também poderá atrair investimento estrangeiro para aumentar a transformação de matérias-primas dentro do território brasileiro, para acessar esses mercados que o Brasil, obviamente, vai ter uma condição melhor de acessá-los por conta desse acordo com a União Europeia. Temos aí em negociação, em conversações com o Canadá, com que nós temos todo o interesse. Não temos interesse em fazer acordos de livre comércio ou de preferência com os países asiáticos, nesse momento nós não temos, são os grandes concorrentes nossos. Temos interesse, sim, de aprofundar relações com os Estados Unidos. O Japão é um outro mercado interessante. Então, as nossas exportações, eu acredito que, na medida em que nós avancemos com esses acordos internacionais, elas vão ganhar uma dinâmica diferente. É óbvio que não basta o acordo, é preciso que você tenha a competitividade adequada, o produto adequado. Isso tudo, o próprio movimento dos negócios fará com que nós tenhamos aí uma dinâmica mais clara na medida que o acordo comece agora em maio. E eu gostaria de frisar que a BIT tem um programa de internacionalização em parceria com a Apex, talvez um dos mais longevos, se não o mais longevo, e que tem uma estrutura de funcionamento espetacular, mostrando a importância das parcerias público-privadas. Então, nós temos aí não só a parte de promoção comercial, mas de qualificação das empresas que têm interesse em um mercado mundial, estudos mercadológicos, tudo isso fazendo parte, digamos assim, de um conjunto de ações que fortalece uma visão de maior internacionalização do setor. Existem algumas, não digo chavões, mas existem algumas frases que representam muito bem o que a gente pensa. Uma delas é: se você não for competitivo lá fora, o lado de fora vai ser competitivo aqui dentro. Então, a capacidade que você tiver de participar do mercado mundial define muito a sua capacidade também de ser competitivo dentro do território brasileiro para enfrentar a concorrência internacional, que não é pequena, é enorme, e faz parte
desse comércio mundial que ultrapassa 850 bilhões de dólares por ano, de um mercado que é maior do que 2,3 trilhões de dólares por ano. Muito bem. Antes da gente encerrar, rapidamente, Pimentel, eu só queria saber se nós podemos afirmar, então, que a indústria têxtil e confecção do Brasil, ela está preparada para esse desafio, como, por exemplo, o senhor citou agora esse acordo, né, União Europeia com o Mercosul. Nós estamos preparados para essa demanda que vem pela frente a partir de maio? Nós estamos preparados agora, não estamos prontos. Não estamos prontos porque nós temos que trabalhar fortemente as assimetrias concorrenciais que nós ainda carregamos. Nós temos que aumentar a taxa de investimentos e, para isso, nós vamos ter que ter taxas de juros civilizadas e compatíveis com os nossos concorrentes. Tudo isso faz parte de um conjunto. Não é porque tem um acordo que você vai vender e que os outros vão sair correndo para comprar de você. Agora, você tem também que cuidar da competitividade sistêmica do país. Então, eu diria que o setor têxtil e confecção vê com muito bons olhos o início do acordo Mercosul-União Europeia. Agora, a história vai ser escrita na medida em que ela vá se desenrolando. E se nós não tivermos a capacidade de atender, digamos assim, uma agenda de competitividade sistêmica que nos permita, ao mesmo tempo, fazer aquilo que cabe a nós fazermos, e o efeito do acordo pode ser muito menor do que o potencial que ele tem hoje. Mas nós estamos aqui numa visão do copo meio cheio nesse momento. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo comercial. Para você de casa, não saia da rede CNT, que nós já voltamos com o Jogo do Poder deste domingo. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo. O nosso convidado especial é Fernando Pimentel, ele que é diretor superintendente da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Falando um pouquinho agora sobre tecnologia, sobre inovação, Pimentel, como que a inovação tecnológica está transformando a produção têxtil no país e no mundo? E quais são as principais mudanças que você destaca no cenário atual? A indústria têxtil, principalmente na área da confecção, ela ainda é muito intensiva em trabalho. A indústria têxtil, em particular, ela é cada vez mais intensiva em capital. E o que nós estamos vendo e acompanhando e realizando, na medida do possível, é todo um avanço na direção da indústria 4.0, conectividade das máquinas, uso intenso de inteligência artificial, análise de dados. E isto, obviamente, se traduzirá em ganhos de produtividade. É mais acelerado no têxtil do que na confecção, a despeito de você estar tendo cada vez mais automação em algumas peças do vestuário, mas não na maioria. Por outro lado, as inovações e as tecnologias não ficam só nos processos e nas máquinas. Elas também pegam muito a área das matérias-primas. Cada vez mais, nos protocolos, nos acordos comerciais, a parte ambiental tem um papel relevante. Então, matérias-primas renováveis, que sejam biodegradáveis, que possam ser reincorporadas no processo produtivo, a economia circular, a consciência do consumo, tudo isso faz parte de uma agenda bastante ampla, onde a tecnologia tem um papel relevante. Vou dar um exemplo que pode parecer que não, alguém pode esperar assim, algo diferente, mas vamos imaginar que você tem a capacidade, como já estamos tendo, de analisar dados de consumo, poder prever com mais acuidade aquilo que o consumidor está demandando mais. Com isso, você tem mais capacidade, tá, de levar ao público, levar ao mercado, mercadorias que não ficarão sem venda, serão liquidadas posteriormente, e muitas vezes o consumidor acaba adquirindo pelo preço, mas depois nem usa o produto. Então, todo esse pacote da tecnologia, ele vai trazer respostas mais rápidas, lotes menores, respostas mais imediatas àquilo que você identifica na análise profunda dos dados, e isso exige muita conexão do varejo à indústria para que todo esse ecossistema possa funcionar de maneira coordenada. Óbvio que nem todos estarão linkados nessa rede, mas cada vez mais
isso prevalecerá nesse ambiente. Então, a tecnologia, os robôs já estão sendo testados nas fábricas, e mais no têxtil, já existem várias robotizações na fábrica têxtil, ainda não tem um robô na costura, mas, de qualquer maneira, toda a agenda de construção e de uso tecnológico está sendo vivenciada e praticada na indústria têxtil e confecção. E o Brasil tem oportunidades muito amplas, porque nós temos um ecossistema bem montado, nós temos o Senai, nós temos o BNDES, nós temos a FINEP, nós temos a Embrapi, nós temos institutos de pesquisa de muita qualidade. Então, o Brasil tem uma capacidade, tem uma rede, uma cadeia produtiva integrada, tudo isso facilita com que essa agenda possa ser montada e desenvolvida. Se você não tem todos os elos funcionando dentro do país, você tem mais dificuldade de fazer essas conexões. E isso faz diferença, principalmente a gente dá muito valor a isso quando vivemos a pandemia e que faltaram máscaras no mundo e a indústria têxtil proveu essas máscaras que estavam aí em escassez, outros artigos necessários para o atendimento médico hospitalar. Agora nós estamos assistindo aí o impacto grande do aumento do custo energético, do custo de frete, de seguros, e ter uma produção local te dá uma segurança maior de atender às necessidades fundamentais da população. Então, eu acho que a tecnologia, junto com o mercado, junto com a regulação e com todo esse ecossistema que nós temos, poderá nos catapultar numa posição relevante e explorar de uma maneira muito inteligente esses acordos que estão sendo desenvolvidos, como eu falei anteriormente, União Europeia, Mercosul, Canadá, Estados Unidos, não nesse momento, mas em algum momento poderá acontecer. Então, há um espaço, principalmente também, para a gente explorar esse ambiente do agro com a indústria. Nós somos produtores somos o terceiro maior produtor de algodão e o maior exportador, mas nós queremos transformar mais algodão aqui dentro. Ao invés de exportar o algodão a $1,50 o quilo, vamos exportar o design, a moda, a criatividade brasileira a 20, 25, $30 o quilo. Vamos exportar os têxteis técnicos cada vez mais fundamentais. Quando a senhora pega um uniforme militar desses que estão aí, dos combatentes, ele é um conjunto de informações e de tecnologia que facilita a vida do combatente, seja ele em missão de paz, seja ele em uma missão de combate, mas você monitora os sinais vitais. A área esportiva também puxa muitos desenvolvimentos, então, a área militar, a área esportiva, a área médica, tudo isso o Brasil tem um contexto e um mercado que poderá ser bastante bem explorado, não só em máquinas, equipamentos e em processos, mas em novos materiais que atendam às exigências ambientais, inovação e tecnologia e, obviamente, o design, que faz parte do core, do coração da indústria têxtil e confecção. Pimentel, como que o setor avalia a questão da possibilidade do fim da escala 6 por 1 de trabalho que está amplamente sendo discutido no país? Tanto essa questão quanto a parte relativa à redução da carga o trabalho semanal, para 36, 40 horas, nós entendemos, primeiro, que não é o momento adequado para discutir algo dessa magnitude que traz impactos importantes para o funcionamento da economia, principalmente pequenas empresas e atividades que têm que ser contínuas. Tá? Então, não é o momento, é um momento de calor eleitoral, e o calor eleitoral costuma não ser um bom conselheiro para analisar todos os impactos econômicos e financeiros. Isso é um lado. O segundo lado é que nós entendemos que essa jornada, isso não tem impedimento de discutir as coisas. Tá? E isso já vem ocorrendo na prática das negociações coletivas. Então, o Brasil já não tem um trabalho de 44 horas. A média nossa está abaixo de 39 horas. Então, por hora, para ser bem objetivo, essa discussão para nós está fora de lugar no período eleitoral. Tá? E, em segundo plano, nós entendemos que as próprias negociações que já vêm ocorrendo entre as partes, empresas, trabalhadores, etc., já têm trazido soluções, porque nós não estamos falando de um mercado de trabalho, estamos falando de vários mercados de trabalho, de várias ocupações e de várias possibilidades. Uma indústria têxtil, em particular, ela é intensivíssima em capital, então ela deveria rodar de domingo a domingo, sem parar, para poder amortizar o custo disso, sob pena de você não ficar competitivo. A indústria de confecção tem outra característica, ela trabalha normalmente em um turno
na jornada 5x2. Então, dentro de uma mesma cadeia produtiva, você tem um elo que tem um tipo de necessidade com um elo que já opera com outro tipo de necessidade. E nós estamos falando desse assunto no momento em que há forte pressão de custos, como eu relatei anteriormente, de todos os lados, e onde tem escassez de pessoas para trabalhar. Haja visto que nós temos aí recorrentemente nossos associados comentando que tem postos de trabalho abertos, vagos, e não conseguem colocar e suprir as suas necessidades de pessoas para trabalhar nessa atividade, tá? Assim como tem em outras atividades. Então, a nossa posição é: o mercado já vem tratando desse tema, onde já é possível, isso já é estabelecido, e não é o momento de tratar dessa questão no calor de uma campanha eleitoral, onde, óbvio, esse tipo de assunto pressiona os parlamentares que estão lá e que vão analisar e votar a matéria. Muito bem, último intervalo comercial da noite. Para você que nos acompanha, não saia da Rede CNT, que nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite. Nós recebemos Fernando Pimentel, ele que é diretor superintendente da ABIT, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. Pimentel, falando um pouquinho agora da chamada desindustrialização, para quem está em casa, né, poder nos entender que nada mais é do que uma diminuição das atividades industriais em uma determinada região do país, né? Afeta diretamente a cadeia têxtil do Brasil? Como que o setor se comporta numa situação de desindustrialização? Essa chamada desindustrialização, ela está acontecendo de uma maneira precoce no Brasil. É normal que outros segmentos da economia vão ganhando uma amplitude maior na participação do PIB, mas no caso brasileiro, nós temos aí descido uma ladeira que é muito inconveniente para o desenvolvimento do país, tá? A densidade nossa na manufatura mundial perdeu-se. Nós tínhamos mais de 2% do PIB industrial manufatureiro, estamos aí com 1 e pouco, tá? E no Brasil, a indústria que já teve 20, 25% do PIB caiu para algo de transformação, tá? 11, 12%. Então, isso mostra uma perda relevante. É claro que outras áreas ganharam protagonismo, os serviços, o agro, mas a indústria é fundamental tanto para o serviço quanto para o agro, quanto para o varejo, tá? Então, esse é um cenário complexo que o Brasil está tentando reverter. A Nova Indústria Brasil é um programa governamental que foi lançado no início do governo atual. Tem um projeto no Congresso Nacional que nós estamos apoiando de perenização de uma política industrial, e isso, evidentemente, joga a favor de um desenvolvimento maior do nosso país. Nós temos uma taxa de investimento aquém do que nós precisamos, já citei isso antes, ano passado ficou em 16,8%, 16,9% do PIB. Nós temos que ter, no mínimo, 25% de investimentos do PIB, estou falando isso no geral, para que a gente possa almejar ter uma taxa de crescimento sustentada e sustentável na faixa de 4% ao ano, para a gente sair dessa armadilha da renda média. O Brasil tem muitos potenciais, tem muitos ativos, mas também tem muitos passivos. E nos últimos 20, 30 anos, nós não evoluímos em termos de produtividade, em termos de competitividade. Nós perdemos terreno. Quando a gente olha década de 60, a Coreia, e olha, o Brasil era muito mais rico que a Coreia, e hoje a Coreia é infinitamente mais rica per capita do que o Brasil, um país com muito menos recursos. Então, algumas coisas nós fizemos de errado ao longo dessa nossa história, tá? Apesar de todos os potenciais que nós temos. Então, a retomada da indústria brasileira em patamares inovadores tecnologicamente, em patamares sustentáveis, explorando a economia verde, explorando todo esse lado que o Brasil tem ativos de energia limpa, nos abre uma avenida de oportunidades. Agora, o mundo não fica nos esperando. E se nós não tivermos, por exemplo, taxas de juros compatíveis com as necessidades que nós temos de gerar investimentos, isso não vai acontecer na magnitude que nós precisamos. Então, nós temos sim que criar um bom ambiente de negócio para que as pessoas investam mais. Por exemplo, tem várias empresas brasileiras que têm se instalar no Paraguai, porque o Paraguai está com um ambiente melhor, com menos custos tributários, etc. Isso não é positivo. Não que não seja positivo você expandir em outros países, faz parte da dinâmica econômica.
Mas quando você faz isso para se defender de um ambiente que não está tão amigável, isso não é bom. Então, nós precisamos realmente melhorar esse espaço de investimentos para todos, porque alguns segmentos conseguem, digamos assim, suportar determinados tipos de custos. Mas, na maioria, setores como texto e confecção, composto majoritariamente de pequenas e médias empresas, que é o grosso da economia brasileira e mundial, esses padecem quando você tem dificuldade de acesso ao crédito, quando você tem custo tributário elevado, quando você tem taxas de juros que não geram um payback adequado para os seus investimentos. Então, esse é um fenômeno que nós estamos, junto com as autoridades, trabalhando, Nova Indústria Brasil, nós estamos inseridos na missão 1, mas a potência dessas políticas vai depender muito desses elementos que eu citei anteriormente, de custos, que pesam demais na decisão do investidor. Muito bem, e Pimentel, para a gente encerrar, quais são as expectativas a médio e longo prazo da BIT, levando em consideração que nós estamos num ano eleitoral, né? Que a gente sabe que existem algumas demandas também, que algumas coisas acontecem. O que vocês esperam? O que os consumidores podem esperar também da indústria têxtil e de confecção? Consumidores podem esperar produtos de qualidade, com preços competitivos. Aliás, é bom frisar, desde que o real entrou em circulação em junho de 94, a inflação geral medida pelo IPCA foi superior a 800%, e o grupo de produtos que mais contribuiu para a estabilidade dos preços foi o nosso, na faixa de 480% de inflação. Então, isso dá bem a prova da nossa capacidade de produzir mais e levar isso aos preços adequados para o consumidor brasileiro. Então, o consumidor pode esperar que a indústria brasileira vai continuar atendendo aos seus melhores desejos, cumprindo a legislação, trabalhando com produtos ambientalmente sustentáveis, investindo na economia circular, na reciclagem e tudo mais. Quanto ao Brasil, eu acho que nós temos diagnósticos bastante já bem feitos sobre o que é preciso fazer. Então, como eu falei, o Brasil tem oportunidades enormes agora na área energética, na área de transformar a riqueza do campo em produtos manufaturados que vão alcançar o mercado nacional e mundial. Basta que a gente consiga criar e melhorar esse ambiente, trazendo menos incertezas regulatórias e jurídicas, e que nós possamos encontrar caminhos para ter estruturalmente taxas de juros que sejam adequadas ao retorno dos investimentos reais na economia. E isso, para mim, é fundamental. Claro que tem outros elementos, mas nós estamos aqui encerrando o programa. Mas se nós tivermos taxas de juros adequadas ao retorno da economia real, rapidamente o país responde a isso. E aí nós vamos tendo tempo para trabalhar os outros ambientes. Segurança pública, a segurança jurídica, evidentemente, o custo do trabalho, temos que olhar com muita atenção o custo do trabalho. Eu não estou falando do salário, eu estou falando do combo que compõe o custo do trabalho. E, evidentemente, um país continental como o nosso, se não tiver uma boa infraestrutura adequada, moderna, e que permita que a gente não perca a competitividade transportando nossos produtos por dentro do nosso país, também fará muita diferença. E os acordos internacionais abrem oportunidades ainda maiores para a gente, digamos assim, desenvolver novos caminhos e sair, como eu tenho colocado antes, sair dessa armadilha da renda média em definitivo e entrarmos numa outra fase, porque o Brasil tem tudo para estar numa outra fase e nós vamos trabalhar para que isso aconteça e a indústria têxtil e confecção estará presente nesse processo, porque é uma indústria bicentenária e com capacidade de investir, de se modernizar e de criar produtos e serviços que atendam aos consumidores nacionais e internacionais, seja na área esportiva, seja na área médica, seja na área da moda, seja na área lar, seja na área de decoração e outros segmentos que a gente opera. Excelente. Fernando Pimentel, em nome da Rede CNT, agradeço gentilmente a sua participação. Obrigada por todas essas informações compartilhadas. Um prazer recebê-lo em nosso programa nesta noite. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um prazer foi meu conversar com vocês e espero que tenhamos aí criado aí uma visão positiva e abrangente da indústria têxtil e confecção do nosso país. Excelente, até uma próxima. E para você de casa, muito obrigada também pela companhia, pela audiência. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui. Boa noite, bom descanso para você e até mais.